De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho de política aqui, né? A gente fez recentemente uma rodada com os representantes dos partidos do município, faltaram alguns partidos aqui, agora a gente está com o Volney, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todo o pessoal aí da Educadora, e é um prazer muito grande estar aqui hoje para falar de política, né, Luciano? Estamos chegando aí para as convenções, para a eleição a prefeito e vereadores, e a gente, como está na liderança do Partido dos Trabalhadores aí, à frente do Partido dos Trabalhadores, a gente está aqui para explanar algumas coisas e falar de política. Muito bom. Ivonei, a gente vê hoje, né, uma questão diferente para o PT nos últimos anos, não é? A gente viu a dificuldade que o partido passou por um tempo, não é? Agora com a volta, não é, do Lula à presidência, um redesenho e até um pensamento nacional do partido de reconstrução com foco na localidade. Não é? A gente percebe aí o partido, né, observando muito o que vai acontecer nessas eleições municipais. Eu acredito que o PT passou por algumas turbulências, né? Isso é normal em todas as associações, e numa associação política não é diferente, até mais porque você tem uma oposição e um grito muito forte de oposição, principalmente dos partidos de direita, né? Nós tivemos um grande problema lá atrás com o nosso presidente Lula, mas graças a Deus saímos por cima, né? E conseguimos provar a inocência do nosso presidente, reelegemos o nosso presidente, que hoje é considerado um dos maiores líderes mundial, né? Hoje o Lula está considerado como o maior interventor nos meios de político do mundo. Eu acho que ele é o que tem uma das maiores influências hoje. E com essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul, mostra que o nosso presidente é um presidente solidário, é um presidente que trabalha para aqueles que necessitam, independente de política. E eu acho que o PT só tem a fortalecer com isso, mostrando a cara mesmo. O presidente nosso, o nosso partido, não tem medo de mostrar a cara, e a gente vai para a luta. Eu acredito que essa eleição municipal vai ter um reflexo com essas atitudes que o Partido dos Trabalhadores está tomando nacional, mas a gente pode ter um reflexo muito positivo no município, em cada município do nosso país. Perfeito. Tem uma questão também importante, não é, que é a federação, não é? É um diferencial dessas eleições municipais, porque houve aí, né, uma federalização entre alguns partidos para a eleição majoritária. Sim. Na última campanha de presidente, governador e senador e deputados, e esses partidos têm que manter essas coligações, essa federação nos municípios. Então a gente tem aí PT, PCdoB e PV obrigatoriamente, né, unidos em todos os municípios do país. Isso, é uma coligação antecipada, né? É uma coligação antecipada. Quando lá atrás eles começaram a discutir não, que nós tivemos na última eleição municipal, que não teve coligação proporcional, então os partidos tiveram que trabalhar sozinhos. Para voltar uma coligação, eles inventaram a tal da federação. Tem partidos que entrou em federação, tem partido que não, que preferiu andar sozinho. O PT, o PCdoB e o PV, que são considerados partidos de esquerda, montou a federação, que hoje a gente tem uma federação montada. Então, hoje a gente não fala assim, candidatura do PT. Nós temos os candidatos do PT, mas nós temos as candidaturas da federação. Então, vamos trabalhar junto, PT, PCdoB e PV. E vamos discutir número de candidatura. Estamos falando com o Sabará, que é o representante do PCdoB, e toda a comissão do diretório do PCdoB. O PV, a gente não tem muito contato, porque em Batatais o PV ainda não tem um diretório formado, mas nós estamos também de braços abertos, de portas abertas, para estar discutindo essa eleição municipal, e o que for melhor para a federação, a gente vai estar acatando e vamos estar trabalhando para essa eleição municipal. E é interessante também, né, observar isso, né, Volney, porque também tem esse desenho da localidade em todo o país, não é? Então tem cidades que nem todos os diretórios estão constituídos e que a federação vai a cargo daqueles partidos que estão na ativa, né? Então, por exemplo, né, infelizmente, como você coloca aqui, PV não participa porque não tem diretório constituído.
Isso, o PV, mesmo não tendo diretório constituído, mas se o PV tiver candidaturas, o partido do PV fala assim, não, nós temos um candidato a vereador, ele vai estar junto conosco, entendeu? Ele não precisa ter um diretório formado, mas se ele tem uma comissão provisória, se ele tem filiados no partido do município, ele pode estar entrando nessa coligação, pode estar entrando na federação junto com os candidatos do PT e do PCdoB. Agora, o que nós temos que fazer para a próxima eleição é estar analisando aqueles candidatos que têm potencial de voto, para que nós possamos fazer um ou dois candidatos. A gente acredita que na federação a gente pode trabalhar para estar elegendo até 2 candidatos a vereador. Isso independente se vai ter candidato a majoritária ou não. Tá certo? Eu discuto também que a gente possa ter uma coligação até mesmo com o prefeito, a gente pode estar discutindo essa coligação com o prefeito, tá? Mas a gente também pode estar discutindo uma coligação, uma candidatura independente, né? Com majoritária ou sem majoritária, só com a chapa de candidatos a proporcional e a gente sair para a rua e ir trabalhar o voto proporcional sem candidatura majoritária. Então, esse é o meu pensamento, a gente tem que trabalhar isso mais até o momento da convenção e a gente entrar num denominador comum aí para que seja bom para os 3 partidos. Volney, a gente até comentava aqui no intervalo, né? Se fala muito de Batatais ser conservadora, não ter um perfil muito de esquerda. Como é que vocês analisam isso, né, para as eleições e como tem sido acompanhar essa discussão? Bom, Luciano, eu acho que Batatais sempre foi uma cidade de direita, né? Uma cidade muito coronelista, né? E isso vem há anos e anos, aí, décadas e décadas, né? E o PT sempre foi de esquerda em Batatais, sempre foi de esquerda. O PT nunca foi de direita. O PT nunca coligou com partidos de direita, né, aqui em Batatais. Mas hoje, os partidos de esquerda, eles perderam um pouco de identidade. Por quê? Porque você começa a ser atropelado pela direita e tem pessoas que não conseguem ficar só à margem, né? Só fica gritando do lado de fora, quer gritar lá do lado de dentro também. Mas eu acredito que se você analisar a eleição nacional, né, do Lula aqui em Batatais, com Lula e Bolsonaro, nós perdemos a eleição aqui, mas nós tivemos 43% da votação do Lula. Foi a melhor votação. Foi a melhor votação de esquerda que Batatais teve. Então, se você analisar essa votação que o Lula teve aqui, a gente tem um campo para trabalhar de 43%. Dos votos de Batatais. Então, não que esses votos todos podem votar num candidato a vereador ou a prefeito de esquerda, do PT ou do PCdoB ou do PSOL, mas é uma tendência a votar num candidato que apoia o presidente Lula. Né? No momento em que você amarrar a tua candidatura com o presidente Lula, a gente vai trabalhar em cima desses 43% de voto que o Lula teve em Batatais. Então, eu defendo isso dentro do PT. Eu defendo que nós temos que ter uma candidatura, ou nossa, ou do PCdoB, ou quem sabe a gente forma uma coligação, uma ampla coligação de esquerda para estar trabalhando um candidato do PSOL, né? Pode ser, não tem problema, mas que a gente amarre essa candidatura no presidente Lula e vamos trabalhar o nome do nosso candidato, que nós temos 43% da votação que tem uma tendência em votar num candidato de esquerda, né? Não estou falando que vai votar, sim, mas tem uma tendência e você tem um filão para trabalhar aí. Então essa é a minha posição. Eu acho que o Batatais, ela vem se transformando com o tempo, né? Aí o pessoal fala assim, mas isso é muito nordestino, é muita gente que veio do norte para cá. Não tem problema. Eu acho que os nordestinos são batataenses, né? Estão aqui e eles levam o nome do Lula, levam o nome do partido de esquerda e a gente tem que aproveitar essa fase boa que nós estamos passando dentro do nacional para que a gente faça um candidato ou até mesmo 2 candidatos a vereador e quem sabe trabalhar um nome na majoritária aqui em Batatais de novo. Você cita a questão dos vereadores e é o que o Rogério coloca, né? Como é que você vê a questão da Câmara hoje, não é? E a quase inexistência de oposição dentro do Legislativo. Eu sempre defendi que a unanimidade é burra,
né? Eu falo que todos têm o mesmo pensamento, ela é burra. Por quê? Porque quando você não tem oposição, quando você não tem a discussão dos problemas, mesmo que aquele problema esteja errado, ele acaba passando. Mesmo que não seja o certo, mas se a opinião é unânime, ela acaba passando, mesmo sendo errada, né? Então você tem que ter oposição, você tem que ter uma discussão mais aflorada, mais acalorada, para você chegar sempre no que é melhor para a população, o que é melhor, principalmente para aqueles que mais necessitam. Eu acho que os partidos de esquerda, principalmente os partidos socialistas, defendem isso, que em primeira mão a gente tem que atender aquele que mais necessita, para depois atender aquele que já tem uma condição melhor de situação. Então é isso que acontece, como está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Hoje no Rio Grande do Sul, quem mais necessita hoje no Brasil é o Rio Grande do Sul. Então vamos socorrer o Rio Grande do Sul, entendeu? O Nordeste precisa o Norte, Nordeste e muitas cidades, até de São Paulo, tem muita favela, muitas coisas que precisam ser socorridos, sim, mas eles podem esperar um tempo até a gente regularizar de novo aqueles pessoal lá do Rio Grande do Sul que está necessitando no momento. Então a política é isso, é você ter discussão. Quais são os projetos melhores para a comunidade? Quais são os projetos melhores para o povo mais necessitado? Então é ali que a gente faz as discussões. Não tendo oposição, a gente não tem como defender aqueles que mais necessitam. Pedro, parabenizando aí pelas falas e colocando também essa questão hoje, Vonei, né, de um país, né, dividido, polarizado, né, e ele coloca também a questão de o quanto é difícil fazer política hoje, que você não sabe o que é real e o que não é, dado o volume aí das fake news. A fake news ela é uma doença que tem que ser extirpada, mas é difícil porque é um campo sem dono, né? É uma margem que você trabalha nela e ninguém te fiscaliza, ninguém te proíbe, você faz o que quer, mas eu acredito na justiça brasileira. Eu acredito na justiça brasileira. No momento em que uma justiça ela aceita que a justiça estava errada, é porque a gente pode ter esperança na justiça. Isso aconteceu com o presidente Lula. Quando a justiça brasileira reconheceu que a própria justiça estava errada, a gente pode acreditar na justiça. E eu acredito que a justiça vai chegar no momento em estar pelo menos amenizando esse problema das fake news e da internet, que a gente tem que ter uma regularização disso. Não é proibição, não é censura, não é nada, mas tem que ter uma regularização. Tudo tem regularização e a gente vai ter que ter também. Mas trabalhar com a fake news é a gente trabalhar com o realismo. Esquece o que está na internet e vê o que está acontecendo. O que está acontecendo de bom? Está melhor ou está pior do que estava? É isso que a gente tem que fazer. Esquece o que está lá na internet. E a gente vai defender aquilo. Melhorou ou piorou? E aí a gente faz a nossa avaliação dentro da gente, né? Agora, aqueles que vê que está melhor, mas não aceita, esse é o radicalismo que muitos da internet pregam. Mesmo você tirando a pessoa de dentro do rio, ele fala que você não tinha que ter pulado dentro do rio, mas você não podia ter puxado, você tinha que ter pulado lá dentro. Esse daí é o radicalismo e a gente joga fora e aceita aquilo que mais convém para a população. Laura Vonei, né, questionando a respeito da questão da eleição no município aí, como é que fica a composição de chapa de vereadores, já que são mais de um partido, né, para fazer essa fusão aí? Como é que estão as conversas? As conversas têm que ser igual para todos. Igual para todos. Eu acho que hoje, que nem a nossa federação, que é PC, PCdoB e PV, ninguém manda mais que ninguém, tá certo? Todos têm os mesmos direitos. O PCdoB tem o direito dele, o PT tem o mesmo direito, o PV tem o mesmo direito. O PV estando constituído, tá certo? Não estando, vamos discutir PT e PCdoB e entrar no denominador comum. Eu acho que é entrar num acordo. Quantos candidatos vão ter? Nós podemos lançar 16 candidatos e mais um. Então são 17 candidatos, né? 16 candidatos mais um por etnia.
Então, nós temos 17 candidaturas e nós vamos discutir quantos candidatos vai ser do PCdoB, quantos candidatos vai ser do PT e quantos candidatos vai ser do PV. Isso é tranquilo. Agora, se vamos ter candidato majoritário ou não, vamos discutir também dentro dessa federação. Se vamos lançar candidatura ou não. Eu defendo até lançar uma candidatura própria. Eu sempre defendi isso. Mas, se não for também, vamos trabalhar com a nossa chapa de vereador. Se for para coligar, vamos discutir a coligação. Vamos discutir com o prefeito atual? Vamos discutir com o prefeito atual, não tem problema, né? Mas vamos discutir também uma coligação ampla de esquerda? Vamos discutir uma coligação ampla de esquerda, que eu aqui peço para o PSOL, vamos sentar na mesma mesa, vamos conversar, vamos discutir, para que a gente possa entrar num acordo aí, quem sabe não ter uma candidatura, né? Não que é uma candidatura de oposição, mas é uma segunda via, né? A gente não pode ficar pensando que vai ter uma candidatura própria só, uma candidatura única na nossa cidade, que nunca existiu isso aqui em Batatais, né? Então precisamos estar discutindo, sim. Eu acho que a política é a discussão, né? A política você tem que sentar na mesa, saber discutir, saber ganhar e saber perder. E é um grande erro, não é? A cabeça que, como tem funcionado nos últimos anos com relação à política, é que achar que adversário é inimigo, não é? Quando na verdade não, né? São campos que você coloca várias ideias para que a população possa avaliar, né? Eu sempre penso que a coisa tem ganhado um caráter mais pessoal do que político e a discussão tem sido mais pessoal do que de fato programática, que é o que deveria ser, né? Quando a gente pensa aí nos campos partidários. Nós temos que pensar, Luciano, que não é porque um prefeito, ou um governador, ou um presidente é de direita ou de esquerda, que ele não faz coisa boa e que também não faz coisas ruins, né? Não é porque nós somos de um partido mais de esquerda e falar assim, não, só a esquerda sabe governar, só a esquerda sabe... Mentira! Mentira. A esquerda acerta, a esquerda erra, a direita acerta, a direita erra. Agora, nós temos que pensar no programa desses partidos. Qual é o programa desses partidos? Qual é a iniciativa desses partidos? É de favorecer o menos favorecido? É de trabalhar para aqueles que mais necessitam? Ou é aquele que defende o pluralismo, né? Você tem que pensar nisso, né? Você tem que pensar assim, eu tenho uma lei que protege o meio ambiente, esse partido está do meu lado ou esse partido está contra eu? Eu tenho um partido que quer desmatar. Nós temos que pensar nisso. Qual é o programa de governo desses partidos? Então, não é porque faz melhor ou faz pior. Nós temos que definir qual o caminho que a gente tem que tomar. E eu acho que toda linha trabalhadora deveria ser de esquerda. Deveria ser de esquerda. Por quê? Porque você defende o melhor para aqueles que mais necessitam, para aqueles para mão de obra. Por quê? Porque quando você analisa, mas você é contra o patrão? Não, não sou contra o patrão. Eu sou a favor que melhore para o trabalhador. O patrão tem que ganhar dinheiro? Claro que tem que ganhar dinheiro. Claro que tem que ganhar dinheiro. Mas o patrão não pode explorar o trabalhador, né? Então, nós temos que pensar nisso, fazer leis para proteger o trabalhador, mas não denigrir também, extirpar a empresa. Nós temos que trabalhar com isso, né? O BNDES está aí para financiar as empresas? Sim, é um dinheiro nosso, é um dinheiro do governo e tem que financiar as empresas. Agora, as empresas têm que retornar isso para o trabalhador. É assim que a gente tem que pensar. Agora, quem é trabalhador deveria ser de esquerda, mas tem muitos que não são. E a gente aceita normal, porque a democracia é assim que se faz a democracia. E, Fernanda, parabenizando aí, né, pela articulação do partido e retomando essa questão, né, do desafio, né, da questão hoje, né, do candidato na esquerda e ainda mais no PT, justamente colocando isso, né? Não é só uma questão de fazer a sua campanha, mas é de lidar com uma campanha com os grupos ainda que fazem campanha contra o PT. É um desafio maior. Luciano, o PT é tipo Corinthians, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, né? Então, como o PT é um dos que começou a se expandir do lado da esquerda do país, o PT ficou marcado desde o comecinho, lá na fundação do PT, lá em 1978, lá em 80, né?
Por quê? Porque era o partido que foi fundado dentro de uma fábrica e que no qual brigava com os poderosos. E quando você tem os poderosos, Luciano, ele consegue fazer com que aqueles que estão mais próximos dele encampe a luta. E quando o seu patrão fala assim, ó, se o PT ganhar a eleição, eu fecho a nossa empresa, eu vou fechar a empresa. O que acontece? Os funcionários ou os colaboradores, né, que são chamados hoje, eles acabam acatando aquilo que o patrão fala. Mas isso era um voto de cabresto lá atrás, né? Hoje ainda tem isso? Tem, claro que tem, mas é menos, hoje é menos. Hoje o povo tem mais liberdade de estar falando, mais liberdade de estar discutindo, mas essa luta de quem trabalha pró e trabalha contra, a gente está acostumado com isso. Eu estou na política desde 1900 e bolinha, né? Eu estou aqui, eu sou filiado no PT, eu estou desde 1991. Então eu já tenho alguns anos de Partido dos Trabalhadores. E por que eu não saí do Partido dos Trabalhadores? Porque o Partido dos Trabalhadores sempre esteve do lado certo. Sempre esteve do lado certo. Mesmo naquele momento em que teve toda aquela turbulência do Partido dos Trabalhadores, que no qual muita coisa aconteceu, mas muita coisa também foi fake news, que no qual pessoalmente eu defendia aqueles que erraram no PT, que pagasse mesmo, que fosse condenado, e que no qual foi condenado. Eu nunca defendi aqueles que erraram dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas quando uma pessoa erra, Luciano, você não pode terminar com a entidade. Pune aquele que errou, tá certo? Se alguém errar aqui dentro da educadora, eu não posso fechar a educadora. Eu mando o funcionário embora. Você está entendendo? Então, dentro do PT, tem que acontecer isso. Errou dentro do partido, pune aquele que errou. Agora, a entidade, o montante da entidade que o PT defende é aquilo que a gente defende dentro do Brasil, e eu acho que deveria ser defendido pela maioria, que no qual defendeu porque o nosso presidente foi reeleito. Se o nosso presidente não tivesse voltado à eleição, é porque o Partido dos Trabalhadores trabalhava errado. Mas não, o nosso presidente foi eleito de novo, e que se for candidato de novo em 2026, corre o risco de ser reeleito de novo. Entendeu? Então, eu acho que oposição vai ter, a direita vai ter oposição, a esquerda vai ter oposição, e a democracia é assim, a gente tem que lidar com isso. E para lidar com isso, a gente tem que ter a cabeça fria, tranquilidade, para estar sentando na mesa e estar expondo os problemas e resolver o que é melhor para o nosso povo. E é uma discussão que a polarização, de certa forma, tirou da pauta, não é? Que a gente via mais ativamente na década de 90, que era, por exemplo, a própria comissão de ética do partido, não é? Expulsando o sujeito, etc. Hoje a gente parece que não existe mais comissão de ética em partido nenhum, né? E existe um protecionismo quase cego, né? E o discurso nas redes é isso, olha, sujeito é pego com a boca na botija fazendo alguma coisa, se cria, né, uma série de relatos paralelos, como se aquilo não fosse errado, né? Errado é o seu, não é o meu. Né? Para contornar a situação. Né? Então, ao invés de se sentar internamente no partido, analisar e tomar as atitudes, a gente vê que a primeira coisa que se faz é apontar o defeito do candidato do outro. É verdade. Né, para tentar encobrir a história. O que eu defendo, Luciano, é que os partidos sejam abertos. Eu não tenho medo de falar do Partido dos Trabalhadores. Nunca tive e não vou ter medo. Se eu errar dentro do Partido dos Trabalhadores, eu quero que me puna. Não tem problema. Mas se alguém errar, eu quero que seja punido também. E isso, às vezes, não acontece dentro de partidos de direita. Que se você vê hoje, eu dou um exemplo do PL. O PL é um dos partidos mais corruptos que teve no Brasil. E que hoje é o maior partido do Brasil. Você pega um Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que é o presidente do partido do senhor Jair Bolsonaro, que foi preso por corrupção. E eles defendem o Valdemar Costa Neto como se fosse um deus dentro do PL. Então, isso é que eu não aceito, entendeu? Então, eu acho que o Lula foi punido? Foi punido. Mas o Lula, ele não fugiu da luta, ele não fugiu da briga. E ele foi até o final. E a justiça considerou o Lula inocente. Porque o Lula foi condenado por um triplex que nunca foi dele, ele nunca teve esse triplex, e armaram uma conspiração para tirar o Lula da eleição de 2018. Então, mas o Lula é ladrão.
prova que o Lula é ladrão. Se provar que o Lula é ladrão, eu defendo que ele volte para a cadeia. Mas isso tem que ser dentro da justiça. Isso tem que ser judicial. É abrir um processo, roubou, está aqui, está provado, vai para a cadeia. E pronto, acabou. Independente de quem seja. Agora, o que nós não podemos é fechar os olhos para as barbaridades que a gente vê aí e que não tem providência nenhuma. Agora, quando eu falo que a unanimidade é burra, é por isso. Porque mesmo estando errado, encoberta e ninguém fica sabendo daquilo que aconteceu. No município do Partido dos Trabalhadores, Hugo aqui com uma questão, não é? Dentro da chapa aí de vereadores, Volney, esse ano quanto os partidos vão poder lançar no município? Cada partido ou coligação ou federação, quer dizer, porque não tem mais coligação, cada partido ou federação pode lançar 16 candidatos. O número de cadeira da Câmara mais um. Então, tem 15 vereadores, ele pode lançar 15 candidatos mais um. Então, são 16 candidatos cada federação ou partido. Que nem um partido que não tem federação, ele sozinho vai poder lançar 16. Tá certo? Isso proporcionalmente com as mulheres, gênero tal, com todas as percentagens separadas. Quem é federação, que nem nós que somos federação, PT, PCdoB e PV, nós podemos lançar 16 candidatos. Tá certo? Que eu não acho ruim, porque você dá uma enxugada nas candidaturas e você tem candidatos com perfil de maior votação, né? Então, o que vai acontecer nessa federação? Vai estar reunindo todos aqueles que queiram ser candidato e vai ter que fazer uma peneira e ver aqueles que têm mais chances de conquistar a votação ou a simpatia da população, né? Porque o voto vem quando você é simpático, né? Aqueles que conseguirem a simpatia da população vai ser lançado como candidato sem problema nenhum. E você sobe o sarrafo aí, de certa maneira, né? Claro. Na disputa, né? Lembrando também que tem a cota de gênero, né? Que normalmente o pessoal liga as mulheres, né? Mas se um partido também quiser lançar 16 candidatas, ele não pode. Ele tem que lançar o percentual do gênero contrário. Percentual de mulheres, o percentual de cor, né? Você tem que ter também o candidato negro, o candidato... pelo menos dentro do PT, você tem que lançar um candidato jovem, tem a cota da juventude, tem a cota da mulher, tem a cota da etnia, tem... É tudo isso aí. A gente tem que estar ligado para tudo isso, senão você não é assim, vou lançar 16 homens candidatos. Não pode. Tem tudo uma proporcionalidade aí, de cada um tem o seu filãozinho ali para disputar as eleições. E isso a gente está falando de uma questão também interna do partido, né? Porque a gente tem aí a legislação federal que fala, mas o partido ele tem as suas cotas a mais do que a legislação prevê. O Estatuto do Partido dos Trabalhadores, ele reza muito isso. Então, tem todas as cotas ali que a gente tem que estar bem afiado aí para a gente não lançar candidatura que depois vai ser impugnada. Tá certo? Então, a gente tem essas cotas aí dentro do partido, além do regulamento federal, que é das eleições federais, a gente tem o regulamento também dentro do Partido dos Trabalhadores. Muito bom. Filiação, não é? Uma pergunta aqui da Giovana que também é interessante. A gente teve lá, né, o período de janela, né, que quem estava aí com cargo pôde fazer alteração. Teve o período final também de filiação para quem quer sair candidato. E parece que as pessoas procuram filiação só nesse prazo, né? A gente tem que lembrar que as pessoas podem se filiar a qualquer partido a qualquer momento, né? Sim. Nesse momento, quem se filia não vai conseguir sair candidato para essa eleição, mas nada impede a filiação. O que nós defendemos dentro do Partido dos Trabalhadores, defendendo não, acho que isso é o mais certo a fazer o momento, é que todos os partidos que têm um número maior de filiados, eles sempre têm uma força maior. Por quê? Porque o filiado ele vai defender a bandeira do partido, né? E aqui eu já faço um convite para todos aqueles que queiram filiar no Partido dos Trabalhadores. A gente está de portas abertas, a gente tem que fortalecer o partido do nosso presidente Lula, que está passando por
uma dificuldade muito grande com o Rio Grande do Sul, mas que a gente defende que eles estejam lá mesmo, que vê o problema de cada um e que tenta, se não conseguir resolver, Luciano, mas que pelo menos ameniza o problema daquele pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Mas então eu faço o convite para que você venha filiar no Partido dos Trabalhadores, para que a gente deixe esse partido cada vez mais forte, porque esse partido sim defende aqueles que menos é favorecido, tá certo? Esse partido sim defende o seu Bolsa Família, defende o ProUni, esse partido aqui defende a reforma agrária, esse partido aqui defende aqueles que precisam da ajuda do governo. E o governo tem que ajudar mesmo aqueles que precisam, aqueles que mais necessitam. Daiana, parabenizando pelo trabalho, em especial aqui, né, parabenizando as ações do governo federal junto ao Rio Grande do Sul, né, com diversas questões aí levantadas. E perguntando isso, né, como é que, mesmo com tantas ações sendo realizadas, comparativamente com governos anteriores, ainda existe tanta crítica à ação do governo? É o que eu falei. Agora mesmo eu falei que quem é contra, você pode dar um caminhão para ele, que ele vai falar que o caminhão é ruim. Aquele que é contra, você pode fazer o churrasco, levar na casa dele, que ele vai falar que está salgado. Aquele que é contra, você pode salvar a família dele, que ele vai falar que o cachorrinho dele morreu. Né? Mas o que é contra, vou fazer o quê? Não tem como. Então você pega alguns bolsonaristas aí, sem noção de tudo, que fala que o governo federal não está fazendo nada, que o governo federal tinha que fazer mais coisas. O que eles queriam que o governo Lula fizesse? Que o Lula fosse lá, entrasse na água para salvar o pessoal? Não. O que está lá hoje é o Exército, é a Marinha, é a Aeronáutica, é as Forças Armadas, é a Força Nacional, é os bombeiros, é tudo isso. E o amparo para todo esse povo, quem está dando é o governo federal. O governo federal já liberou R$ 5.100 para mais de 200 mil famílias do Rio Grande do Sul. O governo federal já liberou 12 milhões de pessoas para ser incluído no Bolsa Família para o Rio Grande do Sul. O governo federal já está providenciando casa para todos aqueles que ficaram sem abrigo. Então, o que mais que você quer que o governo federal faça para o Rio Grande do Sul? É esperar os prefeitos e o governador tem que fazer um levantamento geral do que foi perdido no Rio Grande do Sul, para depois o governo federal tomar novas providências, porque você não consegue salvar tudo o que está debaixo d'água. Se essa água não abaixar, você não tem como saber o tamanho do prejuízo. O prejuízo é enorme? Sim, é enorme. Agora, as medidas primárias já foram tomadas. Agora nós temos que esperar, acalmar, ver o que aconteceu de fato. Eu acho que o povo brasileiro está ajudando demais o Rio Grande do Sul, que eu acho que é isso que nós temos que fazer mesmo, tá certo? E depois que as águas abaixarem, que sentar na mesa, como eu falei, Luciano, pode ser de direita, de esquerda, de centro, de lateral, de onde for o político, o prefeito, o governador, mas sentar na mesa e discutir o que pode ser feito para dar pelo menos um pouco de dignidade para aquele povo que perdeu tudo. Tem gente lá que era rico e que hoje está pobre. Tem gente lá que tinha casa e que hoje não tem para onde ir. Então, para de achar pelo em ovo e vamos achar soluções, né? O governo federal está lutando para achar a solução. E o governo do estado também, e os municípios também, independente de partido político. Esquece a sigla partidária agora. Vamos trabalhar para amenizar, pelo menos, o sofrimento daquele povo. A gente está num período de pré-eleição, não é? É sempre bom lembrar isso, Volney, cheio de regra, né? Que as pessoas também têm que ficar atentas. Hoje o sujeito pode se dizer pré-candidato, mas ele só se confirma como candidato depois das convenções. Isso. Né? Então é um adendo aí que a gente tem que fazer também, e que é uma coisa muito exclusiva do Brasil, né? Você pega os Estados Unidos agora, eles já estão em campanha, né? Há um tempo, né? Você pega os presidentes aí, ficam 1 ano e meio em campanha antes do período eleitoral de fato, né? Nas prévias. Isso. E aqui a gente tem essa série de limitações que não deixam, né? Que é um diferencial também, né? Dentro aí da nossa perspectiva aí do Brasil. O que eu acho que a Justiça Eleitoral tenta fazer, Luciano, é não
não favorecer aqueles que têm maior poder aquisitivo. Porque quando você abre a campanha, por um período muito grande, quem tem condições faz campanha, quem não tem, não faz. Entendeu? Então, eu acho que esse encurtamento de campanha de 45 dias aí, de 2 meses, 45 dias, é o suficiente para você mostrar a cara, né? Porque quem é candidato, um pré-candidato, primeiro, ele já tem que ser conhecido no seu ambiente. Ele tem que ser conhecido pelo menos na tua comunidade, né? Ele já é conhecido. Quando você tem o registro da sua candidatura, né? Depois das convenções você tem o registro da candidatura, você pode fazer a campanha aberta, né? Aí você pode panfletagem e tal, meio de comunicação, aquela coisa errada tudo. Então, o que a Justiça Eleitoral tentou fazer, eu acho que é isso, para você, pelo menos, dar uma igualada aí nas candidaturas, com quem tem mais e com quem tem menos, mas que todo mundo tenha pelo menos o mesmo período de campanha para você mostrar que você é candidato e convencer o seu eleitor que você é um bom candidato e que você vai trabalhar em prol da comunidade. Perfeito. Hoje, infelizmente, né, a gente perdeu aí o horário eleitoral gratuito de legislativo, né? Isso limitou um pouquinho. A gente perdeu até umas pérolas aí, né, que o pessoal gostava muito do horário eleitoral, mas que mostra que, pelo menos para o legislativo, não é? Tem que gastar muita sola de sapato, né? Tem que andar, porque a gente tem que lembrar também que a rede social não atinge todo mundo. Mas eu acho, Luciano, que a tendência é voltar a propaganda eleitoral para o legislativo. Por quê? Porque você favoreceu aqueles que têm maior poder aquisitivo. Porque quando você tem uma TV como a Educadora aqui, municipal, e que você pode aparecer na TV aí, pelo menos 1, 2 vezes por semana, levando a sua mensagem, é um filão que você alcança, né? Quando você não tem, você tem que gastar sola de sapato mesmo. Sola de sapato, ou pneu de carro, ou alguma coisa. Você vai ter que correr a cidade muito mais do que quando você tem uma campanha, um programa eleitoral gratuito proporcional. Então, eu acho que a tendência é voltar. Mas é aquilo, é trabalhar. Primeiro é você não trabalhar só no período eleitoral, é você ter um trabalho de comunidade, como a gente tem, tá certo? É você trabalhar num partido, é você trabalhar como a gente faz, trabalhar no esporte, é trabalhar na cultura, é trabalhar no carnaval, é você ter pessoas amigas. Senão, se você não fizer isso, você nem deve ser candidato, né? Se você achar que você vai trabalhar só dentro da tua família, você não vai ter voto e você vai servir apenas de cabo eleitoral para aqueles que têm uma campanha maior, né? Então, eu acho que a tendência é voltar a propaganda eleitoral proporcional, porque isso como você falou, tinha umas pérolas que a gente gostava de assistir só para a gente ver. Sem né? dúvida. Não, vote direitinho, vote no Ditinho, lembra do Ditinho? Pô, o Ditinho ficou marcado com esse slogan, entendeu? Todo mundo conhecia o Ditinho porque ele tinha esse slogan na TV, e isso era muito legal. Também é bacana a gente pensar nesse contexto hoje, não é, do perfil eleitoral, de como a coisa está se construindo, até para as pessoas terem acesso ao perfil dos candidatos. A gente viu na última eleição um fator diferencial aí, por não ter essa participação, de muitas pessoas falarem assim: olha, só fiquei sabendo que você era candidato depois das eleições. Isso aconteceu muito. Mas é isso que eu tô falando. Quando você não tem a propaganda eleitoral gratuita, proporcional, as pessoas, é mais difícil chegar nos lares das pessoas. Porque você tem que ter um poder aquisitivo para você gastar. Se você fizer... Batatais hoje, eu não sei o número de residência hoje, mas Batatais deve ter pelo menos aí, beirando umas 30 mil residências, 25 para cima de residência. Se você fizer 25 mil panfletos, para você pôr um em cada lar, em cada casa, uma pessoa que ganha um salário hoje, ele não tem condições de fazer 25 mil panfletos. Ele ir lá na gráfica, pagar para fazer 25 mil panfletos. E o pior, se ele tiver condições de fazer os 25 mil panfletos, ele não tem condições de pôr um em cada casa. Então, quando você tira a propaganda eleitoral, você tira
o rosto da pessoa. Você tira o rosto da pessoa para que toda a cidade conheça essa pessoa. Então, aqueles que têm um poder maior aquisitivo, ele não vai fazer 25 mil panfletos, ele vai fazer 200 mil. E aí ele vai chegar nas comunidades, na periferia total da cidade. Então, ele tem mais chance do que aquele que não tem condições. Quando você tinha uma propaganda eleitoral, você vinha aqui, botava a tua carinha, dava o teu recado, aí a pessoa fala, nossa, eu conheço, é o Volney, olha lá, o Volney, é o fulano, é o ciclano, o Luciano é candidato. Então, isso era fácil. Agora, quando não tem, ou você gasta sola, ou você gasta din-din. Nós falávamos, né, aí nos blocos anteriores a respeito da questão, né, da estrutura em si dos partidos, né, Volney, de comissão de ética, da própria direção aí, das campanhas e etc. E a gente acaba observando também uma questão interessante, que é o quanto a própria articulação dos partidos na hora de definir os candidatos é uma coisa muito interna que a população nem acaba sabendo, né, Volney? E às vezes você tem aí um desgaste, uma luta grande para fazer esse afilamento. Às vezes, Luciano, a política ela é complicada. Se você não tivesse um pouco de jogo de cintura para você fazer a política, você não consegue chegar num denominador comum aí. Quando você fala, pelo menos em coligação, em eleições, você tem que trabalhar com um partido que tem afinidades com o seu partido, e você tem que trabalhar também com partidos que às vezes têm menos afinidades. E isso também, para você fazer uma eleição, você também tem que abrir mão de várias coisas para que você chegue lá no final com um resultado positivo. Haja vista que na eleição mesmo para presidente, com o presidente Lula, ele teve que fazer coligações com alguns partidos que era de centro-esquerda, até de centro, para chegar na presidência. Senão você não consegue. E outra, se você também não tiver uma coligação com os partidos, você não governa. Né? Então você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que saber conversar, saber dialogar, ter um líder de bancada que vai trabalhar aí nessas discussões muito forte, mas essas discussões a população não fica sabendo. E quando você define a coligação, mas por que coligou com esse partido? Eu não gostei de coligar com esse partido. Porque você tem um objetivo de chegar lá na frente, e para você chegar lá na frente, você tem que abrir mão de algumas coisas para você fazer aquilo que é melhor para a sua comunidade, para a tua população. Tem uma dificuldade também aí, né, quando a gente fala de atender interesses, né, Volney? E é o que o Pedro coloca aqui muitas vezes, que ele vê que algumas pessoas teriam até potencial eleitoral e às vezes não conseguem nem se filiar em alguns partidos, porque quem está lá e é pré-candidato, às vezes se sente ameaçado, né? E cada vez a gente vê isso de uma maneira mais corriqueira mesmo, né, de frear filiações. Quando você tem tendência a ir para a política, primeiro, você não tem que ter uma rivalidade pessoal. Você tem que ter projetos de partido. Projetos de partido. Independente de quem esteja no partido ou não. Se você simpatiza com o projeto do Partido dos Trabalhadores, que venha para o Partido dos Trabalhadores. Mas se você se identifica com o projeto do partido do MDB, ou do PSOL, ou do PL, que seja, que é um partido que eu não tenho afinidade, mas se você tem afinidade com isso, então você tem que escolher o partido que você tem afinidade. Né? Agora, quem está lá, o Luciano está lá no PSOL, eu não vou lá porque eu não gosto do Luciano, mas você não tem afinidade com as diretrizes do partido, então esquece o Luciano de lado. O Volney está no PT, eu não vou para o PT porque eu não gosto do Volney. Mas você não tem afinidade com aquilo que o PT defende? Tenho. Então vai lá, esquece o Volney, vai defender o projeto do partido, né? Então você não pode ser muito individualista, você tem que ser mais comunidade, mais democrático mesmo, né? E defender os seus pontos de vista. E a gente vai defendendo, Luciano, e vai implantando aquilo que você quer, discutindo. Né? A discussão é a melhor coisa que tem numa mesa para a gente estar chegando num ponto legal.
Mas é um desafio hoje também que você tem muitas pessoas que se filiam ao partido e não sabem nem o que é o projeto, não conhecem o estatuto, não sabem o que o partido defende, e às vezes estão num partido que é completamente avesso ao que a pessoa pensa. É o político de profissão. É o político de profissão. O político de profissão, ele não quer saber o que o partido pensa. Ele quer se eleger. Ele quer se eleger. Haja vista que a gente tem alguns políticos de profissão aqui em Batatais que vivem há 20, 30. Teve gente aí que já ficou 6, 7 mandatos de vereador e o povo de Batatais não sabe nem que partido ele é. Né? Então, é o político de profissão, ele depende do salário de vereador, ele depende do salário da política, e a política não pode ser feito isso. Eu já falei algumas vezes, Luciano, se o salário de vereador em Batatais fosse R$2.000, todos os candidatos seriam candidatos? Seria candidato? Eu seria candidato. Sabe por quê? Porque eu gosto da política, eu gosto de defender o menos favorecido, eu gosto de discutir os problemas da cidade, eu gostaria de ter uma mesa para a gente estar sentando e discutir o problema da 14 de março, discutir o problema do Altina Arantes, discutir o problema do aeroporto. Eu gostaria de ter isso, independente de salário. Se o salário de vereador fosse R$2.000, R$1.500, ou uma ajuda de custo, eu seria candidato. Sabe por quê, Luciano? Porque eu trabalho a vida inteira em associação não lucrativa, sem salário. Se eu trabalho a vida inteira, eu tenho 40 anos de carnaval, eu nunca ganhei um centavo no carnaval. E eu trabalho ali porque eu gosto daquilo, porque aquilo ali atende a população, eu faço o povo feliz. Quando a nossa escola vai para a avenida, principalmente esse ano que nós fomos campeões, né? O povo está feliz, é isso que o político deveria pensar, e não pensar só no salário que ele vai receber lá, em aprovar um aumento de 40% no salário. Entendeu? Então, esses, às vezes, são políticos de profissão, são profissionais da política, por isso que não pensam, não sabem nem o projeto do partido. Volney, quero agradecer imensamente a participação aqui, deixar sempre o espaço disponível, né, esse espaço democrático aí para a população dialogar, né, com as figuras que representam os partidos. A gente vai aguardar agora também, né, o período de convenções, né, ver como toda a estrutura se desenha, mas esperando que a gente tenha isso, né, uma discussão propositiva nas eleições, né, que a gente veja mais projetos e menos ataques, e que a gente consiga com isso, né, ver uma perspectiva de futuro ainda melhor para a nossa cidade. Eu quero deixar aqui em aberto que o Partido dos Trabalhadores está aberto para estar discutindo com os partidos da cidade. Gostaria de estar discutindo uma coligação de esquerda, tá certo? Gostaria que a gente tivesse mais candidatos à majoritária e não um candidato único, porque eu acho que isso não é bom para a cidade, não é bom para o município. Eu acho que a gente poderia estar discutindo algumas ações para melhorar ainda mais o nosso município, que é um município abençoado por Deus, né? Eu falo que Batatais é uma cidade privilegiada, tá? De uma comunidade fantástica, de um povo extremamente bondoso. Tá? Gostaria de convidar aqueles que queiram ser filiados no Partido dos Trabalhadores, é só me procurar. Nós temos a Janaína também, que trabalha lá na Secretaria de Turismo do município. Pode procurar a Janaína, pode procurar o Didier, pode procurar o Volney, o Danilo, o pessoal que é do nosso diretório, para se filiar e conhecer o projeto do Partido dos Trabalhadores, que a gente já vem trabalhando nisso há mais de 30 anos aí no Partido dos Trabalhadores, e a gente acredita que nós temos muito a oferecer para o nosso município, tá certo? Quero agradecer, Luciano, a você, em teu nome, agradecer a Educadora por ter esse programa democrático, que traz aqui todos, independente de partido, independente de coligação, independente de situação financeira, tá? Muito obrigado, mandar um abraço para todos aqui, especialmente ao pessoal da Liberdade, que ontem nós perdemos um grande amigo nosso, que é o Xoxim. Mandar um abraço para toda a comunidade aí, que a luta continua, o Partido dos Trabalhadores continua, e Batatais só tem a agradecer a esse povo fraterno e ordeiro. Muito obrigado.